em 64. Ela, no primeiro momento, apoiou o golpe militar. E nós fomos migrando para essa posição de enfrentamento que a presidência do Zé Neves marca, né? Uma posição que vai levar a OAB a ter o protagonismo no final da ditadura militar. O grande hotel foi quando soubemos que o AI-5 tinha sido baixado. Era a Conferência Nacional da OAB aqui em Pernambuco, em 13 de dezembro de 1968. E aí começa o movimento de querer a retomada, que a ordem liderou, a retomada da democracia. O exercício da nossa profissão está vinculada à sobrevivência dos ideais jurídicos, amadurecidos no curso da história, do Estado Constitucional de Direito e da garantia dos direitos fundamentais da pessoa humana, em plena ditadura, falando da pessoa humana. Esse discurso de Zé Neves, na Conferência Nacional, demonstrava que ali tinha um nordestino arretado com coragem de enfrentamento. E acho que essa primeira escolha dele de ocupar os espaços da OAB, por mais que fossem espaços controlados pela ditadura, é a grande sabedoria da gestão do Zé Neves. E aí surge um debate. Se a OAB deveria participar ou não da CDD-PH. A OAB deveria participar ou não desse órgão. Participar do órgão não seria legitimar a farsa da ditadura militar que perseguia, que matava, que torturava? Ou deveria participar e denunciar? Esse foi um debate muito ferrenho. Zé Neves é vencedor no debate. E a CDD-PH passa a contar, como até hoje conta, com a presença da Ordem dos Advogados do Brasil. Meu pai participava e votou contra o arquivamento do assassinato de Stuart Angel, contra o arquivamento do caso Rubens Paiva, que também é desaparecido, e também o caso de Odígias Carvalho, no Recife. Todas essas situações de práticas criminosas do regime militar exigiam o desarquivamento, a apuração, e isso irritava muito o presidente do Conselho, o então ministro Alfredo Buzai. Então, isso eu me lembro bem que ele era ameaçado antes das reuniões. Quando havia algum advogado, e foram vários aqui em Pernambuco que sofreram o tipo de perseguição, era a OAB que iria batalhar, que ia lutar para que esses advogados pudessem exercer livremente a sua profissão. E o Zé Cavalcante Neves não hesitou um segundo, não recuou 1 milímetro e foi absolutamente perfeito na reação democrática ao arbítrio militar, ao eclipse da democracia brasileira que nós vivíamos naquela ocasião. A gestão de Zé Cavalcante Neves foi uma gestão voltada à resistência democrática. Então poderia classificar, qualificar a gestão de Zé Cavalcante Neves à frente da OAB Nacional como de resistência democrática. Um momento de um grito, um alerta que ecoou para que, década após, o Brasil restabelecesse a democracia. Mas foi com o Dr. Neves que a OAB alcançou talvez um momento de maior coragem, de desafiar o establishment, cobrando conclusão de inquéritos, cobrando localização de presos políticos, sendo realmente a voz da sociedade contra a tortura, contra os abusos e os crimes cometidos contra os direitos humanos. Esse papel decisivo e não foi fácil. Eu já tive a oportunidade de conversar sobre isso, não era fácil. Mandar uma carta ao presidente da República reclamando da restrição do habeas corpus, reclamando, pugnando pela volta do habeas corpus, era algo que podia gerar até o cerceamento da sua liberdade, ou podia vir a correr risco. Foi esta carta de Curitiba que estabeleceu um marco divisório impressionante. Antes disso, principalmente antes da ditadura militar, a OAB se dedicava muito mais a defender as prerrogativas dos advogados,
eram como um órgão de classe. Mas foi principalmente a partir dessa Carta de Curitiba que houve, realmente se deu um grande avanço. E agora se direcionou muito também para a defesa dos direitos humanos. Ele foi um presidente que não se acovardou, teve uma coragem enquanto advogado, e eu posso dizer até que uma coragem cívica na defesa das liberdades, defesa dos direitos fundamentais, defesa da democracia e principalmente defesa do diálogo. É um líder nato. José Cavalcante Neves, no segundo ano de Direito, em 41, ele já era presidente do Diretório Acadêmico, e em 53, com 31 apenas, até hoje, o mais novo presidente da OAB, foi eleito presidente da OAB de Pernambuco. Ele foi o presidente mais longevo, né, da OAB de Pernambuco, e eu considero, inclusive, ele como o grande consolidador da instituição. Um dia eu estava na Rua do Imperador, ali os advogados ficavam conversando muito na Rua do Imperador, novo, recém-formado. Estava lá, passei, tinha um bocado de advogado, tudo assim da geração dele, conversando na frente do palácio. Eu parei, me chamou, que conhece aqui? Aí eu fui apresentar, quando apresentei a mão, prazer, José Neves. Epa, José Neves Filho. Epa, não, isso não é um nome, isso é uma marca. Ele seria candidato a governador em 1962 e ele tinha o apoio do então governador Cid Sampaio, mas houve uma divisão das forças mais democráticas e, de repente, aqueles que confirmaram, que prometeram o apoio a ele, retiraram esse apoio. Quem conhece Zé Neves, quem conheceu Zé Neves em plena atividade, todo guarda dele aquela imagem de um homem sério, leal, íntegro, amigo dos amigos, um grande líder na classe, advogado também brilhante. Ele mantinha sempre o mesmo peso. Impecável, sempre muito bem vestido, paletó abotoado, gravatas elegantes, e Dr. Neves entrava e era a própria advocacia independente, advocacia respeitada, advocacia do diálogo. Ele representava, desde presidente e depois, como ainda continua a representar, o melhor da advocacia. Ele tinha a sobriedade, a discrição, mas a firmeza de se posicionar quando fosse necessário. A gente tem uma reunião familiar todo domingo, que junta a família toda, imagine 50, 60 pessoas todo domingo na casa. Minha avó com o maior prazer de cozinhar, de fazer as coisas para todos. E meu avô sempre conta a história. E os temas de meu avô sempre eram muito recorrentes. Mesmo para quem não era do direito, ele insistia em falar de direito e da OAB. O exemplo de dignidade, de coerência, de honestidade, que tanto serviu para a minha formação. O seu sacrifício para cuidar de 12 filhos e cuidar, dando realmente uma boa educação, tanto moral como também no ponto de vista formal da educação para a vida. Na infância foi um pai presente, né? Um pai presente. Na adolescência eu vou usar vigilante. No adulto, preocupado. Sempre preocupado com os filhos. Não tem idade para ele, né? Quer dizer, sempre eram os meninos, né? Extrapolou as fronteiras geográficas do nosso estado, teve nome nacional e que influenciou diretamente na história do nosso país. Ele esteve à frente de grandes momentos na segunda metade do século XX, especialmente no que diz respeito à redemocratização e à liberdade. Dr. Zé Neves sempre defendeu a vida, o Estado democrático de direito, as liberdades, tais como, se perguntarmos para o cidadão comum, não é? Absolutamente contra qualquer fundamentalismo. O compromisso humanístico dele, que
passa longe do maniqueísmo que hoje existe. Foi, indiscutivelmente, eu não conheço outro, foi o maior líder da nossa classe durante todo esse período. Sem dúvida, o presidente Zé Neves é uma inspiração para isso, de amor pela instituição, de paixão pela profissão. Zé Cavalcante Neves nos inspira ao seguinte ponto: se foi possível fazê-lo com coragem e destemor em plena ditadura militar, para nós, na democracia, passa a ser uma obrigação ética. O que eu sou, a OAB que eu presidi, o legado que eu deixarei, tem muito de você, Zé. Tem muito de você porque a história que somos, ela é contada e feita pelas pessoas que eram. O eram, junto com o sou, faz o que seremos. Muito obrigado por ter feito o que sou. Uma vida rica, longa, cheia de lições, plena de pedagogias, impregnada de exemplos dignificantes. Eis aí um homem completo, eis aí um cidadão de bem, eis aí um homem virtuoso, eis aí um grande dirigente de classe. Eu queria, aqui em nome de 1.300.000 advogados, essa enorme profissão brasileira que compõe a maior entidade de classe da advocacia no mundo, e em nome dos nossos colegas, eu digo obrigado, Zé. Obrigado pela tua contribuição, vivam os seus 100 anos. Cabe-nos, de certo, pugnar pela defesa da classe, aperfeiçoar sua disciplina e seleção, aprimorar o seu nível cultural e disputar a garantia do livre exercício da profissão. Mas nada disso teria sentido e razão se assim, acima e além, não fizéssemos tema de nossa corporação, que é tema dos nossos pleitos como advogados, isto é, o resguardo dos direitos fundamentais do homem, as garantias da liberdade, da igualdade e da justiça. Se não estiverem asseguradas essas bases estruturais do Estado de Direito, será vã a advocacia, será inócuo o órgão de classe dos advogados.